Alô a todos que nos assistem, nosso carinho, nosso agradecimento aos irmãos, amigos, para mais um encontro do nosso estudo da série psicológica Joana de Ângeles. Hoje estamos aqui com a Adriana e com o Daniel para trabalhar o capítulo 6, Amor acima de tudo, dos momentos de saúde. Bem-vindos, Adriana, Daniel, para esse momento tão especial dos nossos estudos em cima do material psicológico da benfeitora, né? E esse capítulo, ele é um capítulo que tem um tema essencial, da qual, inclusive, Joana vai trabalhar em muitos momentos da série psicológica dele. É um tema, digamos assim, inesgotável, né? Que é a questão realmente do amor. E ela propõe, então, a partir desse título, um título auspicioso, né? O amor acima de tudo. Então, já convido a vocês a comentarem um pouquinho esse capítulo, para a gente poder começar a pensar um pouquinho também em cima do material que ela nos oferece. Olá, eu gostaria de enfatizar o título, né, Gelson e Daniel, porque veja, o amor acima de tudo, né? E eu acho que nunca foi tão necessário pensarmos da importância desse sentimento acima de tudo, né? Um planeta de provas e expiações, num momento de tanta dor, tanto sofrimento, a gente vê muitas brigas por vários motivos, né? Então, as pessoas têm as diferenças políticas, as diferenças religiosas, as diferentes ideologias, né? As diferentes classes sociais, os interesses pessoais, e aí nós vamos pensando que, acima de tudo, nós precisamos do amor como uma bússola, né? Que une essa energia de união que agrega desde as moléculas, agrega todas as partículas materiais, sem falar nessa questão espiritual, né? Então, é muito necessário esse capítulo para que a gente possa, então, se debruçar sobre ele e poder, então, ir tirar dele muito, né? Ela trabalha, como o Gelson disse, muito na série psicológica, e ela começa, né, com esse poema, eu digo, um mantra, enfim, que são nesse capítulo 4 frases que vão dizendo tudo, né? Então eu vou ler as 4 frases iniciais que ela diz: o amor divino inunda-me de paz, sua presença conduz-me ao próximo que passo a amar, descubro-me em falta com Deus e com o meu irmão, por fim amo-me e renovo-me pleno, regozijando-me no amor, que é a meta essencial da vida. Então, ela vai mostrando um processo, então, esse amor divino que é tudo. E aí a gente lembra João, Deus é amor. Então, Deus é amor, esse amor divino é tudo, nós somos frutos do pensamento divino. E aí a construção desse amor. Muito, muito, muito importante esse capítulo para os dias atuais. Olá, amigos. É sempre uma alegria estar mais uma vez aqui nos estudos, né? Hoje, nesse capítulo tão importante, aí depois dessa a apresentação que o Gelson fez, a introdução da Adriana. Acima de tudo, né, o que a Joana vem colocar, né, e não só aqui, mas como o próprio Gelson falou, pulverizado em toda a série psicológica, na obra dela, o amor como um estado de consciência a ser alcançado, um nível de consciência, de lucidez, que vai cada vez mais ser essa ponte de conexão com o divino, né? Onde nós somos, de alguma forma, atravessados por uma experiência afetiva que vai nutrir toda a nossa vida espiritual a partir desse estado de consciência alcançado, né? Ela já começa o capítulo falando da necessidade desse amar a Deus e o amar ao próximo, né? A gente com certeza vai aprofundar aí nos comentários essa proposta. E é importante a gente analisar essa questão em termos de psicologia profunda, né? Como ela coloca aqui em termos da série psicológica,
como esse estado de consciência que nos vai permitir nos relacionar a partir de um estado afetivo bem mais lúcido do que um estado que nos caracteriza uma psicologia mais inconsciente, né? Que muitas vezes o amor que experimentamos ao outro, ele é muito atravessado por uma série de imagens que são reflexos do nosso inconsciente. E isso vai gerar, né, relações, né, vamos dizer assim, de um amor mais infantilizado, de um amor que não é alcançado nessa proposta aqui como ela traz. Inclusive, nós podemos até praticar a caridade, né, em determinados atos inconscientes, a partir de uma realidade que nós acreditamos ser de amor, mas que às vezes expressa até nossas feridas inconscientes. Então, ela traz essa proposta inicialmente do amar a Deus, né, refletindo o pensamento de Jesus, e o amar a si mesmo como uma proposta de autoconhecimento para realizar esse estado afetivo e estabelecer uma conexão de plenitude com Deus e com a vida, né? Isso é fantástico, essa colocação. Eu queria aprofundar essas questões que o Daniel está apresentando aqui do capítulo, trazer primeiro uma ideia mais filosófica do amor, para depois a gente entrar na questão psicológica e espiritual, já que o Sponville, que é um filósofo que trabalha muito esse tema, né, das virtudes em geral, ele fala que todo o movimento das virtudes justamente é o exercício para chegar no amor. Então, o amor, realmente, como coloca aqui a Joana, né, quando ele fala que é o mandamento maior, que todas as leis são sintetizadas, né, nessa máxima de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo si mesmo, é que o amor realmente é a síntese das virtudes. Então, a gente começa a virtude com o dever, pelo dever, né? Depois as virtudes, depois o amor. E aí a gente vê vários filósofos colocando que o nosso dever é viver como se amasse. Né? Então, a gente não ama ainda, mas vamos tentar viver como se a gente pudesse já amar. Né? Então, o dever é justamente essa possibilidade de ir construindo aos poucos o caminho para a virtude. Então, o dever é o exercício para nós que ainda não somos virtuosos, né? E começa pela polidez, né? Um exercício de educação da nossa alma. Então, a polidez vai dando a configuração do dever para que a gente possa um dia ser virtuoso. Então, no dever, a gente age como se fosse virtuoso, mas a gente não é virtuoso ainda, até chegar em ser virtuoso. E na virtuosidade, a gente age ainda como se amasse, né? Mas não ama ainda, porque o amor, quando a gente chegar no amor, tudo isso é desnecessário, porque, de uma certa maneira, o amor é a própria virtude por excelência e supera todas as outras, ou integra todas as outras. Né? Então, realmente, a gente tem no amor não só a fonte que sustenta a nossa vida, que dá significado à nossa existência, mas também nós temos no amor essa lei, né? A lei do amor, que, de uma certa maneira, rege todo o universo. Né? Todo o universo está conectado, tem relação, e tudo se sustenta, se vincula a partir justamente desse hálito divino que sustenta a vida, que é o amor do Pai, e nós, como filhos dele, né, trazendo essa marca em nós, o divino, o caminho é ir ao encontro do amor. Né? Joana, em alguns momentos, ela refere Deus como sendo o amor, ou a verdade, ou o arquétipo primordial. Então, sabe que amor e Deus, num certo sentido, se equivalem, que justamente, né, talvez o amor, em termos de experiência afetiva, é aquilo que mais se aproxima do que a gente entende da presença de Deus em nossas vidas. Então, queria trazer mais ou menos essas questões aí do quanto realmente o amor é fundamental, né? E a gente vê várias máximas de Jesus no Evangelho, o amor cobre a multidão dos pecados, né? E assim por diante, falando do quanto realmente tudo é sintetizado
a partir e em favor do amor. Eu gosto da construção que ela faz do sentido do amor em conflitos existenciais. E na página 222, ela faz uma inversão que eu acho brilhante. Né? Olha só, né, a perspicácia didática que ela faz para essa nova análise. Então, ela fala assim, que Jesus define o sentido do amor conforme a síntese, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aí ela coloca no livro, nesse livro, Conflitos Existenciais, que para fins de uma nova análise, ela vai inverter isso. Isso eu achei brilhante, quando ela coloca que é necessário amar-se a si mesmo, a fim de amar ao próximo e, como consequência, amar a Deus, porque ela fala que ninguém consegue amar a Deus ou ao próximo se não ama a si mesmo. Então, aí ela propõe essa questão do auto-amor como o passo primeiro, né? Não como esse auto-amor egóico, da uma questão egoísta, de só pensar em si, né? Mas ela faz toda uma construção falando do auto-amor, do auto-respeito, da consciência e da dignidade humana, a fim de desenvolver as metas edificantes, amadurecendo os sentimentos por compreensão da vida, dos deveres, o dever para com a autoiluminação, para com o estudo. Então, ela fala que a partir desse momento que a pessoa começa a se iluminar, ou seja, tomar consciência do que ela já traz em si e os seus valores, é a partir daí que ele começa a olhar e desenvolver o amor pelo próximo. E aí ela fala que esse amor pelo próximo, no início, é pelo dever. Então, começa com o amor aos pais, mas em forma ainda de dever, é uma construção. Olha como é a construção, né? Eu me conheço, me reconheço, reconheço o meu valor, aí eu vejo meu pai, minha mãe, minha família material, por uma questão até de construção de educação, eu aprendo o dever e o respeito. Com isso, eu vou aprendendo a amar a esses primeiros, né? E aí, nesse relacionamento familiar, eu me estendo para a família maior, para o relacionamento afetivo, e a partir desse relacionamento afetivo, eu chego à natureza, aos animais, a Deus, ao universo, ao cosmos. Então, olha que inversão maravilhosa que Joana coloca, para mostrar esse processo da importância do auto-amor e da consciência do que nós já temos. Porque, às vezes, a gente fica com aquela coisa piegas, né? Ah, quem sou eu, né? Não posso fazer nada. E Francisco de Assis, ele nos fala, né, que ninguém é tão pequeno que não possa dar nada e nem tão grande que não possa aprender. Então, nós precisamos saber que na condição que estamos, já podemos dar algo, é amor, isso é amor, e também nos abrir para o aprendizado de novas coisas, do universo, da ciência, enfim, do próprio amor que estamos aí nessa construção, né? Então, eu acho brilhante quando ela faz essa ampliação e da inversão, né? Ela simplesmente inverte o sentido. Até porque, né, Adriana, como é que a gente vai poder sentir o amor ao próximo e reconhecer o amor de Deus por nós se a gente não se ama? Porque essa é uma das grandes questões, né? Porque a gente sabe, né? Sabe que o amor move o mundo, né? Na verdade, o amor nada existe sobre o amor. É o amor que tem um poder sobre nós, né? Então, de uma certa maneira, quando a gente está falando no amor, está falando justamente naquilo que dá sentido à nossa experiência, né? E essa experiência de totalidade, sentimos conectados com a vida, conosco, com Deus, com o universo. E a Joana vai colocar em determinado momento que o amor é a terapia mais eficaz, né? Porque o amor é a vibração de Deus que perpassa todas as coisas do universo, diz a benfeitora. E, como tal, ele acaba sendo um antídoto eficaz para qualquer sofrimento, né? Então, o amor serena, o amor acalma, o amor renova, o amor dá sentido, o amor gera condição de suportar, o amor alavanca e nos impulsiona a superar desafios, o amor diminui o nosso sofrimento, porque, de uma certa maneira,
reconhece do pós-sofrimento um ato sacrificial de entrega. Então, realmente, o amor sustenta a vida e move o universo. E a gente sabe disso. Mas a grande questão, por que a gente não consegue, né, nos entregar para o amor? Não diria nem amar, mas poder sim, receber o amor. A gente procura tanto amar, aliás, de uma certa maneira, as melhores coisas do mundo e as piores coisas do mundo são feitas em nome do amor. Né? A gente mata muitas vezes em nome do amor, a gente enlouquece em nome do amor. Então, por quê? Porque existe essa imperícia de poder viver o amor. Então, de uma certa maneira, o que está em jogo aí, me parece, naquilo que a Joana traz, que tu comentaste, é justamente a gente não consegue acreditar que pode ser amado. A gente pode até acreditar que Deus ama. Deus nos ama. Deus nos ama. A gente acredita que o amor existe. Mas, no fundo, a gente não se acha merecedor do amor do Pai. Porque a gente não se ama. E na medida que a gente não se ama, a gente fecha as portas para a relação para o outro, para a relação com Deus, com a vida, e impede que esse amor divino, o amor da natureza, que nos abraça, nos acolhe, o amor das pessoas, sejam realmente vivenciados por nós. E, consequentemente, também a gente não consegue amar também a Deus, nem amar o nosso próximo, porque a gente está realmente anestesiado, fechado a essa experiência. E talvez seja por isso que no final do capítulo, né, ela vai falar que o amor, amar é uma maneira de se aprimorar como espírito. Né? Então, acho que no final ela traz justamente essa questão que tu está trazendo aí em relação aos demais elementos que ela oferece também em outras obras da série psicológica. E é interessante porque o autoconhecimento, né, essa busca de alcançar a plenitude, que é a proposta da Joana, né, de alcançar esse estado de conexão plena com Deus, né, ele passa por se conhecer, por esse autodescobrimento. E não há como realizar esse processo, né, como o Gelson falou, de dar sentido, inclusive, à própria existência, se o indivíduo, de alguma forma, a partir de um lugar de amor, não se relacionar com as suas próprias paixões, os seus vícios, as suas desadaptações. Né? O encontro com a sombra passa por uma postura do ego de amar essa realidade no sentido de acolher essa realidade. Né? À medida que a alma vai nos visitando ou mandando, né, as nossas más inclinações construídas em outras existências, né? E o treino desse auto-amor é essencial para fazer o acolhimento desse processo interno. Né? Esse auto-amor surge do encontro com o nosso lado mais sombrio. Né? A partir dessa realidade de acolhimento interior, o indivíduo vai desenvolvendo uma compreensão que se torna quase uma fluidez, né, com muita naturalidade, de ser conduzido a esse amor ao outro. Né? Então, passa por um processo de autoencontro, né, de autodescobrimento, acolhendo a sua realidade, as suas feridas, a criança ferida, né, toda a nossa jornada reencarnatória que vai nos visitar e vai vir, né, às vezes com muita força em determinados casos daquilo que construímos em outras existências, e só o amor consegue diluir os processos de culpa, né, as neuroses profundas que nós realizamos, né, em razão dos sintomas que são desencadeados em razão dessa falta de amor, né, dessa capacidade de nos acolher e dessa fortaleza de nos olhar a partir desse lugar de amor e de espíritos, né, que falharam em outras existências. À medida que o indivíduo consegue começar a penetrar, fazer essa catábase, né, essa descida na direção da própria escuridão, iluminado por essa tocha do amor, ele vai poder também realizar isso nas suas relações sociais, na sua experiência religiosa, na própria relação com Deus, né, que vai ficando cada vez mais consciente, né, vai ficando cada vez mais real em termos afetivos aí. No parágrafo 2, ela fala, então, dessa diretriz de tríplice aspecto, que é esse amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, e ela fala
que é nesse amor que estão presentes todas as realizações humanas, e é bonito quando ela, na sequência do capítulo do Conflitos Existenciais, ela vai dizendo que é o amor que vai elaborar, né, que vai fazer, que vai concretizar o mecanismo de evolução. Então, essa energia do amor que propõe, que estimula essa evolução das criaturas, ela é como uma mola propulsora desse progresso espiritual e moral, que ela fala que parte do simples e vai evoluindo para uma forma mais complexa, indo da ausência do conhecimento até a sabedoria, quando ela vai colocar que na força da união das partículas, quando esse princípio inteligente vai para o reino mineral, aí é o amor, né? É essa energia que une e agrega as partículas do mineral para que esse espírito, esse ainda princípio inteligente, desculpa, não é espírito ainda, para ele poder estagiar lá e aprender a questão da temperatura, do vento, né? Então, esse princípio recém-criado pode estagiar no reino mineral graças à energia do amor, nesse reino mineral da natureza. Aí depois ela vai, quando esse espírito passado aí algum tempo, né? Quando esse princípio inteligente vai para o vegetal, é o amor que vai desenvolver o sistema nervoso, onde a seiva vai passar, aí vai desenvolver nesse princípio a noção da sensação e da sensibilidade, a sensibilidade à luz, a sensibilidade ao frio, e esse princípio inteligente vai adquirindo um pouquinho mais de conhecimento, né? E aí, posteriormente, nesse mecanismo de evolução, passado já muito tempo, né? Quando ele está estagiando muito tempo no vegetal, aí ele vai desenvolver os instintos no reino animal. Isso é o amor. Olha o amor nesse macro, o amor nesse todo que nos une. Por isso que é uma coisa universal, é Deus na natureza. Deus é a própria natureza, porque ele é essa força que nos proporciona essa lei, né, que é o progresso. É uma lei, não tem outro jeito, nós vamos ter que progredir, né? E passado aí depois muito tempo, esse espírito que saiu do animal se tornou, então, o princípio inteligente se torna um espírito, vai adquirir, despertar a consciência, então, já no reino hominal, e aí vai surgir as emoções, e ele vai poder reconhecer essa energia do amor que estava em tudo, nele próprio, porque é essa imago Dei, é esse Deus dentro dele, que a partir desse olhar para dentro, ele reconhece o Deus na natureza, ele reconhece o Deus fora, né? Então, aí ele vai inicialmente instintivo, vai sentir esse amor erótico, esse amor ainda baseado numa sexualidade, e aí vai evoluindo para uma sensação, uma intuição, chegando nas emoções. Então, olha que bonito a construção que Joana faz desse sentimento desde o processo que o espírito é criado, no mecanismo de evolução. Pensando em cima do que tu está trazendo, né, Adriana, e do que o Daniel traz, então a gente vê que esse processo de construção, né, dessa consciência amorosa, envolve, de um lado, encontro, né, o convite para esse encontro consigo, com a vida, com o outro, com Deus, e envolve também cuidado, né, esse cuidado que se faz na responsabilidade que a gente tem conosco mesmo e com a vida, com o próximo. Então, e sintetiza essa ideia do Daniel de que a importância do autoconhecimento que estão falando aí, do autopenetrar-se. Então, esse encontro somente vai ser factível, vai ser possível, quando realmente a gente poder contatar com a nossa essência, né? E buscar a identificação profunda da nossa alma, que é justamente, né, essa essência divina e amorosa que habita em nós. Então, e aí fala dessa aceitação que o Daniel fala, né? Que é essa aceitação de nós mesmos, da nossa pequenez, da nossa limitação, da nossa sombra, que não quer dizer uma identificação com a sombra, mas
uma aceitação desse cuidado, dessa responsabilidade que nós temos que ter conosco mesmo, naquela proposta que Joana coloca, né, que o ser consciente não se julga e não se desculpa, mas se descobre. Então, de uma certa maneira, o amor é o desvelar da própria alma que se reconhece na sua dimensão divina e se reconhece também então como filho de Deus, portador também, como a Adriana falou, dessa realidade, né, que ele vivenciou inconscientemente, né, nesse campo amoroso da vida, que foi o berço de todo o processo evolutivo do espírito, até o seu despertar, até a conscientização, que ele também tem um universo interno, e esse universo também se baseia, se sustenta no próprio amor. Então, acho bem bonito esses elementos que estão trazendo, né? E desse caminho, né? de o amar como se aprimorar, que a Joana coloca aqui. E é interessante, né, a gente observar que essa ideia do amor ao próximo, né, como ela é transcendente e ela abarca toda a realidade da criação, né? Foi feita uma pergunta certa feita para o Gandhi, né? Perguntaram para ele: Gandhi, quem é o meu próximo? E ele disse: tudo que não está em mim é o meu próximo. A natureza, os animais, as pessoas, a obra da criação, né? Ou seja, é esse amor, né, que nós tantas vezes, né, e vamos, à medida que vamos nos desenvolvendo, ele vai acontecer em toda a realidade, se expressar em todas as nossas ações, né? Que o que muitas vezes nos falta hoje, nessa a falta de respeito pela natureza, as metas, né, que os sistemas econômicos realizam distanciados dessa realidade do amor, a questão financeira que sobrepõe o poder, né? E que o homem afastado dessa realidade, ele perde o respeito pela vida e por si mesmo, né? Ele tomado, né, pelos seus automatismos, né? A criatura humana vai se distanciando dessa realidade divina, né, cuja a ponte, vamos dizer assim, né, de uma maneira muito empobrecida, se é que podemos falar de ponte, o que vai nos conectar a Deus é esse amor. Nós observamos que em na grande maioria dos mitos, né, todas as vezes que o rei ou algum líder ou algum indivíduo perde a conexão com a imagem do divino, ele faz uma inflação. Ele passa por algum processo no qual a psique dele se desorganiza. Nas imagens míticas, né, quando ele corta alguma relação com uma deusa, né, quando o indivíduo corta até com um símbolo que representa o próprio Deus, né, à medida que o indivíduo rompe com aquela realidade divina, ele tem uma tendência a cair em excesso da compulsão, né, ele perde a honra pela vida, onde nada mais tem respeito, tudo passa a ser consumido. Então, o amor é, acima de tudo, um elemento organizador da psique da vida, né, representando Deus. E uma vez que nós nos desconectamos, né, a nossa alma faz um processo regressivo profundo para a realidade desses automatismos que nos escravizaram durante um longo período no processo de desenvolvimento, e que só o amor, né, vai fazer nos ajudar, a nos auxiliar nessa realidade de ultrapassar, né, esse primarismo que ainda nos caracteriza a marcha psicológica e espiritual. E no parágrafo 3, em cima disso que o Daniel está comentando, ela vai dizer que o amor a Deus significa o respeito e a ação preservadora da vida em todas as suas expressões, tornando-se o ser parte integrante dele, consciente do conjunto cósmico. Então, a viagem do amor, ela é sempre de dentro para fora, né? Não tem como começar de fora para dentro, ela tem que partir de dentro, e assim, essa viagem interior vai facultando que o indivíduo, o ser, possa descobrir esse amor que nós já temos em nós, né? A imago Dei, Deus em mim, para que eu possa, então, fazer o quê? Treinar as emoções, oferecendo tanto aos animais, às pessoas, às plantas, mais do que se recebe, que é essa
permuta das emoções. Então, como eu, né, o Deus que está em mim, saúda esse Deus natureza, esse Deus planta, esse Deus universo fora. Então, é uma viagem do amor, muito linda a forma que Joana constrói. E pensando nisso, gente, né, esse caminho, né, que ela vai falando aqui, dessa consciência que existe um Pai que nos criou, né, em nome desse amor, que a gente reconhece que somos filhos desse Pai, então amamos o nosso próximo, porque também reconhecer o Deus em cada um de nós, né, e amamos a nós mesmos, então, de uma certa maneira, o encontro com o amor é o encontro com esse divino também, né, não só em Deus, mas com o resto da sua criação, né, com o próximo e conosco mesmo. Mas qual é a maior dificuldade nesse caminho? O que impede a gente? Porque a Joana ela vai ponderar e vai pedir que a gente avalie, né, como é que está essas questões na nossa vida, como é que se a gente está cumprindo, né, essas recomendações e essa síntese perfeita, né, dessa relação Deus, nós e o próximo, muitas vezes ela não está bem trabalhada, né? E ela pede para a gente poder realmente refletir sobre isso. E se a gente pensar em cima disso, qual é o maior impedimento, vocês acham, para que a gente possa chegar nesse lugar que representa o título do capítulo, o amor acima de tudo? Boa pergunta. Eu acho que é assim, né? Existem algumas coisas que a gente ainda teima em fazer, né? Se a gente pensar o próprio materialismo, né? Olhar a vida pelo viés materialista e achar, com essa visão egóica, que nós somos só o que a gente vê, considerando esse mundo interno, né? Isso que o Daniel coloca da sombra, não levando em conta o que eu tenho ainda de sombrio, essas minhas questões sombrias que perpassam pelas relações, né? Então, isso é interessante, porque ao respeitar e amar o outro, eu descubro o outro que há em mim. Então, nessa relação, eu tenho que estar aberto para o encontro com a sombra. Então, a matéria é uma ilusão, a ilusão dos sentidos. Então, quando eu literalizo isso que o Daniel falou, né? A partir do momento que eu deixo de entrar em contato com esse Deus, eu me inflo, porque aí eu sou o próprio Deus. Então, quando eu literalizo desde esse Deus fora e acredito que esse pedaço de qualquer coisa que eu acho que é Deus seja o meu Deus, eu vou literalizando e vou deixando de ter essa relação com ele. Eu saio da experiência com Deus e literalizo Deus. Aí, quando eu acho que esse Deus sexo ele tem que ser algo material, eu perco toda a dimensão dessa energia criadora que está também na sexualidade, que é uma energia de união. Então, a materialização e a literalização, para mim, é uma das duas, né, que existem muitas, mas grandes dificuldades que a gente tem ainda no amar, porque aí a gente fica preso em algo material e não vai na transcendência, não vai além, não vamos no âmago das coisas. Para mim, seria uma das duas grandes dificuldades em amar, é ficar preso na matéria e na literalização de algo que é simbólico, né? Então, descobrir uma vida simbólica, por isso do autoconhecimento, para que eu possa descobrir a vida simbólica, é isso que me une tanto com o meu mundo inconsciente quanto a questão da transcendência, tem que perpassar por uma vida não matéria, uma via não material. Uma pergunta muito profunda, né, essa reflexão do Gelson. Claro que são vários pontos aí que cada um vai trazer de alguma forma o que considera de grande peso aí na sua jornada. E eu vejo a questão da inconsciência, né, da própria realidade como um dos maiores impedimentos para alcançar o amor, né? Eu acho que o amor está extremamente ligado a ter consciência, né, a fazer consciência. À medida que o indivíduo se integra dentro da sua realidade, e em especial a realidade afetiva,
e ele vai treinando lentamente, né, superar as suas deficiências, né, as suas feridas, as suas máculas, há uma tendência a abrir mais espaço para essa realidade simbólica, como disse a Adriana, né? E é interessante porque isso vai muito além de uma de conquistar determinados aspectos intelectuais para realizar isso, né? Até mesmo porque esses recursos já existem dentro da psique. Até uma criança sabe que está fazendo uma coisa errada, ela tem intuição, né? Um cão sabe, né? Muitas vezes, pelo tom da nossa voz, né, o determinado com relacionamento com os animais, quando um cão pega um chinelo ou faz alguma coisa em cima do sofá que não deve, ele sabe que fez alguma coisa que não devia, ele não consegue explicar, mas ele sente. Então, dentro da nossa realidade, essa capacidade de refletir a experiência afetiva, que é algo que está ganhando mais campo agora nessa geração nossa, né? Isso é muito importante, fazer consciência dessa realidade afetiva para fazer o amor acontecer, né? E essa capacidade de reflexão, isso vai nos liberar dos automatismos, né, do inconsciente, colocar o processo dirigido em conversação com essa realidade automática, proporcionando, né, uma maior ampliação da nossa capacidade afetiva, né? Fazer isso, né, sem refletir, sem essa capacidade de reflexão sobre a própria realidade, acontece de maneira muito dorida, né? É muito mais difícil, é muito mais pesado, porque a gente vai caminhar aos toques da lei. E muitas vezes essa lei ela vai aparecer, né, como uma força da natureza, gerando dores, né, que não que vão nos dobrar para essa realidade do amor. Quando há reflexão, né, quando o indivíduo medita sobre a própria realidade, sobre o que ele sente, lendo a vida a partir dessa lógica da imortalidade, há uma tendência a se abrir para uma vida simbólica, a experiências espirituais, não necessariamente uma religião, mas uma espiritualidade, e isso vai tornar mais viável, ou vai vitalizar novos aspectos da energia espiritual para lugares que nós ainda não estamos conseguindo. É sempre muito difícil, né, no estágio evolutivo que nos encontramos, a libido, a nossa energia espiritual, caminhar para fatores ético-morais. Tá? Ela desce com muita facilidade para o processo automáticos, porque já são caminhos abertos, né? São caminhos que nós, como numa mata selvagem, nós já abrimos, né? Então ela flui muito melhor para os nossos vícios, para as nossas incapacidades. Na direção de uma consciência ético-moral, né, essa energia ela vai com muito mais dificuldade, o que nos exige esse esforço mais profundo que a autoconsciência vai nos fornecer. Na verdade, me parece que estou falando da mesma coisa a partir de princípios diferentes. Quando a Adriana fala da literalidade que impede, né, a gente de ter, né, uma relação mais profunda com a vida, né, e também está falando dessa consciência, né, Daniel? Então, eu acho, de uma certa maneira, a Joana vai falar dessa diferença entre o ser existencial e o ser fisiológico, né? E como essa maturidade desse despertar do self, né? Da consciência espiritual e, consequentemente, da consciência divina em nós, né? Então, se a gente está falando de algo que é essencial, Deus é a base de tudo, e se o amor é a essência como expressão de Deus, né? Eu acho que realmente a maior dificuldade de nós é poder discernir ainda o que é essencial para nós, né? E a gente acaba projetando, como a Adriana colocou, e tu também, de uma certa maneira, a essência em algo ilusório, né? No dinheiro, no sexo, no poder, que é o nosso Deus, como a Adriana falou aqui. Ninguém pode ver sem Deus, diz o Jung. A gente pode escolher qual é o Deus que a gente quer honrar na nossa vida, né? Então, tem sempre algo que é essencial, algo da qual representa o máximo de valor em nossa vida. E se a gente não consegue chegar a Deus em um amor, algo ocupa esse lugar. E por isso que a Joana vai falar ali no início do capítulo, naquelas frases que a Adriana leu, que eu me descubro em falta para com Deus. Então, de uma certa maneira,
a nossa incapaz de amar, essa falta, fruto de um lado dessa inconsciência, né, que ainda nos gera, e fruto ainda dessa incompletude da gente ainda estar nessa busca, né, e não reconhecer, por ingratidão, por orgulho, por egoísmo, que quem sustenta a vida é Deus através do amor. Então, quando a gente consegue realmente reconhecer isso, aí vem a questão da gratidão, que a Joana vai trabalhar muito bem na psicologia da gratidão, esse sentimento de reconhecer Deus em nossa vida. E aí realmente abre os canais espirituais e o amor começa a fazer parte de todos os momentos da nossa existência, né? Seja em relação à natureza, ao próximo, à própria divindade e a nós mesmos. Então, me parece que tem aí uma conexão necessária a ser conquistada e que está ligado realmente ao aprimoramento do espírito. Quanto mais evoluído o espírito, mais a gente ganha em amor, né? Então, e aí ela fala desse compromisso, né, de a gente meditar, né, e corrigir as nossas imperfeições, que isso também é um ato de amor. E eu vejo, então, nessa proposta de Joana, um compromisso de querer o melhor. A gente pode querer o melhor, de autoestima, dessa dignidade que ela fala aqui, do respeito consigo mesmo, né? E poder realmente sair dessa gangorra que ela comenta, uma hora eu me odeio, uma hora eu me justifico. Então, não me justifico, me aceito e assumo realmente essa vontade, esse merecimento de querer, eu posso ser amado, eu preciso ser amado, eu quero viver no amor, para o amor e com o amor. E aí, a partir disso, eu assumo para comigo mesmo essa condição que o amor me pertence e eu me permito, então, viver esse amor em minha vida com ser um caminho realmente positivo para mim, né? E aí, por isso, da importância da meditação, não é, Gelson? Porque, assim, quando a gente ora, a gente faz a pergunta. E na meditação, a gente ouve a resposta. Né? E é nessa meditação, está aqui no final, quando ela vai dizendo no parágrafo 13, né? Que dedica-te à meditação salutar em torno das tuas deficiências para corrigi-las. Isso que o Gelson acabou de falar, né? Para corrigir, então, as deficiências, mas para tomar consciência dos teus valores e ampliá-los. Então, a meditação como essa alavanca para esse autoencontro, para que nesse momento o ego pare, ele reconheça que existe uma unidade além dele e que ele precisa se curvar e permitir que essa energia maior passe e mostre um caminho. E a meditação vai fazendo isso, vai fazendo esse diálogo interno e proporcionando que o self emerja, proporcionando que essa minha totalidade ela possa brilhe a vossa luz, né? Ela possa ser reconhecida e ampliada a partir do momento que eu faço esse exercício interno da meditação. Então, é uma forma de conhecer os nossos valores, ampliar os nossos valores, sem essa forma severa e cruel, nem conosco mesmo, sem amor para com nós mesmos, ficando naquilo minha culpa, minha máxima culpa, mas, ao mesmo tempo, gerando equilíbrio e crescimento, sabendo do meu limite, reconhecendo o meu limite, reconhecendo que eu preciso dessa matéria, esse corpo precisa de alimentação, precisa de um cuidado, então o cuidado com o corpo, que é um instrumento que Deus nos deu, nos emprestou, e eu sempre falo, tudo que é emprestado precisa ser devolvido, e assim como a gente cuida de um livro bem, né, para poder entregar, devolver para o dono esse livro inteiro, imagina o nosso corpo, eu sempre fico imaginando, né, como é que eu vou fazer essa devolução desse corpo se eu fumar, se eu beber, se eu me entregar, né, a vícios, se eu me entregar a excessos. Então, esse corpo ele é um empréstimo divino que vai retornar para a natureza, que também é Deus. Então, olha só como a meditação, sabendo do nosso limite, sabendo do nosso
e esforço que já faz, né, para poder trabalhar no que nos cabe. Então, é por aí que vai despertando o amar-se, porque ela vai começar a concluir esse capítulo falando desse amar-se, desse aprimoramento espiritual, em emoção e em corpo, gente, ela fala do corpo. E eu fiquei com tanta vergonha quando eu estava lendo num dos capítulos que ela fala da higiene. Falei, meu Deus, a gente precisa que um espírito de luz venha falar para a gente da importância da higiene. E não é uma higiene só de lavar as mãos, mas a higiene mental, a higiene do pensamento, o que é que eu estou pensando, né? Onde está o teu pensamento, aí está o teu tesouro. Vamos pensar bem, ela fala isso, pensar bem, né? Plasmar, pensamento é matéria. Então, vamos materializar coisas boas nesse momento onde o amor é tão necessário, né? E na prática, né? Então, a gente pode já colocar, assim, Adriana, essa meditação, esse processo, né? Todo que tu está trazendo, como uma forma, então, de observação, né? Então, primeiro, observar de maneira descritiva e não julgadora, porque o se condenar e o se desculpar é uma forma de julgamento, né? Então, a gente tem que evitar tanto fugir da realidade como ficar se autocriticando, porque isso é uma armadilha que impede o nosso autoconhecimento, como o Daniel falava antes. Então, a postura é de observador, né? Poder reconhecer, poder penetrar, poder se abrir uma atitude fenomenológica, deixar que o fenômeno apareça, né? A minha realidade interna, a minha realidade enquanto relação com o mundo. A partir que eu percebo, né, essas questões que se apresentam, poder contatar com os sentimentos que estão envolvidos ali, né? Que sentimentos emergem a partir do que está sendo observado, e a partir do sentimento entender quais são os valores e desejos que geraram o nosso sentimento, porque por trás do sentimento tem uma necessidade da alma, né? E aí, na medida que a gente compreende que esses sentimentos, sejam eles positivos, negativos, refletem valores e necessidades, a gente vai poder se relacionar com eles. E daí a Joana tem uma proposta que eu acho muito interessante, poder acolher e conversar com essas partes nossas, né, de maneira terna e bondosa, né? Ou seja, pegar essas imperfeições morais para que a gente possa, compreendendo elas, alterar os seus cursos em favor de poder trazer para a consciência os potenciais que estão ainda encobertos. Porque muitas vezes esses emaranhados de desamor, né, pela raiva, pela atitude autodestrutiva, pela inveja, é justamente porque, no fundo, há uma necessidade de ser amado. Eu estou com medo de ser amado. Eu não me acredito que vou ser amado. Eu queria ser amado com aquela outra pessoa e acho que eu não consigo. Então, na verdade, todas as questões que envolvem as nossas dinâmicas emocionais e afetivas está por trás ainda esse mistério que é como é que eu posso ser amado? Né? De que maneira eu posso amar? E aí que entra uma série de questões internas que se desdobram a partir disso, né? Então, eu não me permito ser amado porque eu me culpo, eu não me permito me entregar para aquela experiência de maneira amorosa porque eu não acredito em mim. E assim vai, né? Tem uma série de mecanismos que impede que esse amor, que é exuberante na criação divina, porque tudo é amor, seja reconhecida e seja vivenciado por nós. Porque, na verdade, não é que falta amor. Não falta amor. Né? E a gente pensa que o amor é uma coisa só do humano. Nós amamos. E, na verdade, a Terra nos ama. Esse planeta nos ama. Se ele não nos amasse, a gente teria sendo já expulso dele há muito tempo. Né? Ele tolera o nosso orgulho, tolera nosso egoísmo ainda brutal, né? Nossa exploração. Então, na verdade, tem muito amor em tudo que vem de Deus. Mas nós
humano, esquecemos disso, não reconhecemos e ficamos exigindo como se a vida fosse ao contrário desse amor. E, na verdade, o problema não é a vida, é a nossa incapacidade de perceber o amor, de reconhecer esse amor e se permitir a viver esse amor. E é exatamente isso que a gente tem que entender, que mecanismo impede a gente de poder viver o muito amor que existe em cada situação, em cada momento, em cada realidade que a vida nos apresenta. É isso que tu trouxe, Gelson, a respeito desse diálogo interno, né, com essas partes que precisam, né, ser integradas, elas precisam vir à luz da consciência, né? À medida que esse diálogo vai se dando, né, a partir de um lugar de amor, né, a partir do momento que a consciência se identifica com essa realidade afetiva, a vibração que é emanada, né, por essa consciência egóica, para essas ilhas de consciência que habitam a nossa alma, vai nutrindo essas áreas que estão desnutridas de amor, né, e que se desadaptaram justamente porque são partes que não conseguem beber uma realidade energética do amor, né? E o ego, né, na sua condição de consciência dirigida, ele tem esse recurso da oração, da prece, do diálogo interno, e que pode levar energia para esses lugares onde o amor não consegue penetrar em nós mesmos. Né? A própria realidade da sombra, onde a Joana chama, né, dentro da sombra, o lado mais escuro da sombra, né? Ela coloca isso no Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, que a partir desse diálogo nós podemos nutrir essas áreas escuras da alma, né, levando, irrigando, né, aquelas estruturas que, inclusive, podem se somatizar em doenças físicas, né, que as doenças físicas, segundo a Joana, ela coloca, se não me engano, plenitude, são áreas que não estão sendo nutridas pela energia do amor, né, que sustenta tudo. E à medida que o indivíduo consegue ter esse diálogo, né, com a própria realidade física e espiritual, ele começa a viver essa plenitude irrigando todo o seu organismo físico e espiritual de uma realidade afetiva superior, né? É interessante porque, de uma certa maneira, existem dois grandes perigos, né, Daniel? De um lado, tu tentar rejeitar o amor, né? Fazer de conta que tu não precisa disso, e aí a gente entra na indiferença e na revolta, tu se revolta contra a vida, ou tu fica indiferente, tu vai tendo uma morte espiritual, psicológica, a partir disso, vai enrijecendo a tua alma, vai petrificando o teu coração, e vai se distanciando da essência da vida, de Deus e de tudo, né? Então, tu fica num processo de rejeição pela revolta e pela indiferença, mas como ninguém pode viver sem amor, o que a pessoa faz? Ela na revolta, na indiferença, ela compensa. Aí vem o segundo perigo, que é o poder, né? O poder como essa compensação do amor pela falta do amor, tu quer o poder, o controle sobre o outro, tu quer o valor, né? O valor que não é o valor de alma que vem pelo amor, é o valor do controle desse ego onipotente, ferido, que quer dominar porque está distante do amor, porque não acredita que pode ser amado, que não acredita no amor. E aí o poder entra como um substituto do amor. E aí a gente acaba prisioneiro, às vezes, milênios de anos, o espírito enredado nesse jogo, porque ele realmente não cedeu ao convite do Pai, que é o convite de reconhecer esse amor e se permitir ser tocado por ele, né? E é tão forte essa realidade que tu trouxe, né, Gilson, da questão da indiferença, né, da revolta e do próprio poder, né, como essa compensação, essa realidade do amor, né, nos mitos nórdicos, né, mostra bem isso, um pigmeu, né, ele vai mergulhar nas águas profundas para buscar um ouro, né, um ouro mágico, um ouro especial, para ele, e ele já vinha de uma história ferida, né, como se fosse vítima de bullying, ele era mal falado que era feio, e ele não se sentia amado pela vida, né,
E ele foi fazer esse mergulho para buscar esse ouro, e as ninfas alertaram a ele, né? Ó, você pode buscar esse ouro, né, e fazer essa arma que tu quer para se vingar, né, das pessoas que te perseguiram, que te maldisseram aí, mas tu nunca mais vai experimentar o amor, né? Tu O vai ter anel o do poder, Nibelungo, né? O anel do poder do Nibelungo, né? o anel do poder. No Então, norte é alemão, né? Sim, as é, lorereis, as ninfas, o reno, que ficam guardando o anel, ele vai roubar o anel para ter esse poder, né? e ele escuta, né, essas vozes aí da natureza, né, aquela ânima que avisa ele, né? Tu faz a tua arma que tu quer para se vingar de todos eles, mas tu não vai ter mais esse afeto, né? Tu vai abrir mão. Onde tem poder, não tem amor, né? É a sabedoria dos mitos aí. Exato. Alguma coisa mais, Adriana, que tu queira trazer? Eu gostaria de trazer Paulo para fechar, né, um tema tão lindo, nada mais lindo do que para mim essa fala sobre o amor, quando ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de tal maneira que transformasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Então, para mim, em Coríntios, ele fala dessa lei que nos nutre, que nos aquece, que nos leva ao progresso. Então, essa mola propulsora do próprio progresso moral, espiritual, é essa energia de união que é o amor. E por isso que Joana, no final do capítulo, vai falar da importância dessa aprimoração, desse aprimoramento do espírito pelo amor, né? Sem nenhum desprezo, né? Por nada, né? Então, de uma certa maneira, a gente tem que reconhecer que tudo no universo tem valor, né? E São Francisco nos ensinou isso, né? Então, não desprezar nada, né, gente? Nada, nada existe no universo que não tenha algum sentido. Tudo tem uma utilidade na vida, do verme ao anjo, as estrelas no céu e as estrelas lá dentro do mar, né? Tudo serve de uma maneira a Deus. Só o homem, na sua ignorância, não reconhece isso e fica infeliz nas suas dores, né? Nutrindo na sua alma fechada, aprisionada, as suas mazelas. Então, vamos nos libertar pelo amor, vamos realmente reconhecer esse amor que está aí, né? Que está na carta de Paulo aos Coríntios, que está na mensagem de Joana e, acima de tudo, está na mensagem de Jesus, que a vida dele foi um permanente ato de amor pela humanidade, todos os ensinamentos, estava ali a mensagem amorosa dele e do Pai por nós, esperando que a gente possa realmente aceitar seu convite. Né? E aí, diz Joana, né? Sem nenhum desprezo por qualquer componente do conjunto harmônico que és, ama-te, lutando com tenacidade para te superares cada dia mais, estabelecendo novas diretrizes e alvos promissores que lograrás, sendo generoso, ativo e perseverante no bem em relação a ti mesmo. Porque isso realmente é se amar, né? Se eu me amo, eu quero o melhor. Então eu quero evoluir. Eu quero ser desafiado. Eu quero ir adiante. Eu quero crescer. Eu quero adquirir novos elementos, agregar novos valores na minha vida. Então, amar é um compromisso de responsabilidade, não porque por uma imposição, mas por um ato de amor. Eu posso, eu mereço e eu posso. Então, eu sigo em frente, abrindo novos caminhos e conquistando novas possibilidades que estão dentro de mim,
à espera desse reconhecimento, à espera de eu poder desenvolver, desabrochar como espírito em favor da minha plenitude, em favor da meu caminho em direção ao Pai. Então, vamos tentar, né, buscar esse caminho e tentar refletir um pouco mais, né, sobre essa questão central da nossa vida, né? Porque, acima de tudo, eu acho que a coisa mais triste que a gente pode encontrar, né, nessa dinâmica, né, é por que eu me rejeito? Por que eu me desprezo? Por que eu não acredito que eu sou merecedor? Por que eu quero pegar a força e impor o sofrimento nos homens pela minha raiva, pelo meu ódio, pela minha mesquinhez e assim por diante? Se falta generosidade, se falta complacência, se falta compaixão, se falta tolerância, é porque, de uma certa maneira, falta essa consciência que eu sou merecedor desse amor. Porque quem realmente reconhece o amor não precisa nada disso. Mas ainda a gente está distante um pouquinho disso, só um pouquinho, né? De repente, algum momento a gente vai quebrando essas coraças que a gente criou e vai deixando que esse amor penetre o nosso coração, invada a nossa alma, sustente a nossa vida e, como diz aqui, né, Joana, mergulhados no amor divino que me inunda de paz, reconhecer que estou em falta com ele e com o próximo e comigo mesmo e reconciliar-me, né, comigo mesmo para poder também amar a natureza e amar o meu próximo. Um grande abraço a todos.